Bom, a gente já vai chamar nesse momento o nosso colunista, do Departamento de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Seja bem-vindo. Nos acompanha. Né, Wagner? Na realidade, estava piscando aqui para a gente as nossas imagens, mas se a gente não tiver nenhum retorno aí na realidade do pessoal do estúdio, a gente continua, tá? Então, enfim, deve ser alguma coisa momentânea. Mas vamos lá, Wagner, vamos falar sobre a Amazônia Legal, né? Que tem um recorde de alerta de desmatamento para o mês de junho, né? De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. É o maior para o mês desde 2016. É o terceiro ano consecutivo de recorde da área, né, de floresta sob alerta de desmatamento. E a gente a junho já a Amazônia Legal em 7 anos. E só também informando as pessoas, né, que a Amazônia Legal, ela é formada por 8 estados, o Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do Maranhão, portanto, quase 60% do território brasileiro. Já era de se esperar, Wagner, apesar, né, da gente torcer sempre que isso não aconteça, mas praticamente todo mês tem aumentado aí o desmatamento. Como é que você viu esse último dado do INPE? Marilu, realmente confirma essa tendência, né, que a gente verifica a partir da posse do atual presidente, né, e fica muito bem marcado isso. Em 2016 nós tivemos o golpe, o índice subiu bastante, houve uma ligeira queda no ano seguinte, mas a partir da posse do atual presidente os números não param de crescer, o que evidencia claramente, né, que há, de certo modo, um estímulo ao desmatamento, especialmente o desmatamento ilegal, posto que nós estamos assistindo aí, infelizmente, todo o desmonte do aparato de fiscalização. Primeiro, então, o ministro Ricardo Salles criou aí uma negociação para que a multa pudesse vir a ser aplicada ou não, né? Isso diminuiu enormemente a quantidade de multas aplicadas e, ao mesmo tempo, todo o deslocamento de pessoas envolvidas, engajadas, né, do IBAMA e CMBio, voltados aí para coibir o desmatamento. O resultado é esse, né? Nós temos, na verdade, um projeto de integração da Amazônia, Marilu, que visa, na verdade, torná-la, né, um grande pasto, tornar um grande polo produtor de soja, né, o que é, de fato, um modelo completamente inadequado para as condições socioambientais desse importantíssimo ecossistema natural, que você lembrou muito bem, né, quase 60% do território brasileiro. Nós poderíamos estar utilizando de maneira muito mais contemporânea, né, muito mais inteligente, muito mais associada às demandas contemporâneas, e de maneira muito rápida, né, nós podemos sintetizar na conservação dos serviços ambientais, na manutenção das comunidades que lá vivem, ao mesmo tempo com produção, sim, produção envolvendo e respeitando os ciclos da natureza que lá ocorrem, a partir de espécies, por exemplo, que lá já são absolutamente abundantes, né? Então, para dar alguns exemplos, né, o próprio cultivo do açaí, né, é uma situação que também hoje exige alguns cuidados, mas você pode manter a prática sem desmatar, né? Castanha, enfim, você tem outros frutos, outros produtos que você poderia estar incrementando o uso, né, Marilu, daquilo que se chama hoje de uma economia sustentável, mantendo os serviços ambientais, que são fundamentais, inclusive, para o resto do Brasil, né? É sempre parte daquilo, enfim, dessa água, o desmatamento está chegando, assim, comprometer, inclusive, para o país. O amplo de partir desse responsável que a gente... Wagner, continuando aqui sobre o desmatamento na Amazônia, eu estou vendo aqui o gráfico, né, desse período que a gente está também analisando, em junho de 2018, né, que você já falou que realmente depois que o governo, né, Bolsonaro assumiu, o desmatamento realmente já não é mais nenhuma novidade, é recorrente. Então, a gente está vendo aqui, em junho de 2018, 488 quilômetros quadrados de extensão de desmatamento, né? Agora, em junho de 2022, a gente vê aqui 1.120 quilômetros quadrados, ou seja,
praticamente triplicou, né, Wagner, esse desmatamento. É realmente alarmante, é preocupante o que a gente está vivenciando hoje. A gente tem falado muito sobre isso e a gente acrescenta também o dado aqui, Wagner, a respeito do estado que foi campeão, né, que geralmente é o Pará, mas dessa vez o Amazonas é que superou o estado paraense, não é isso? Em campeão do desmatamento em junho, né? Veja, Maria Lúcia, você está trazendo uma dimensão muito importante, né? Nós estamos vendo, além desses números absurdos, né, que, como você apontou bem, quase triplicaram aí desde os últimos anos, uma mudança também geográfica do desmatamento, né? E o que traz muita inquietação, porque o Amazonas era o estado com mais conservação, né? As áreas eram menos devastadas, digamos assim, né? Apresentavam os melhores indicadores de qualidade, de conservação, inclusive. E esse quadro está mudando, né? No primeiro momento, nós tivemos aí Rondônia também com um processo bastante acelerado de desmatamento, chegando próximo ao Pará, mas agora, de maneira surpreendente, né, você tem o Amazonas também despontando como um grande polo de desmatamento. Isso, especialmente no caso do Amazonas, traz muita preocupação, Marilu, porque, de fato, toda aquela franja oeste, né, do ecossistema amazônico, inclusive que faz fronteira, nesse caso, com outros países, era a área mais preservada, né? Então, isso traz muita preocupação, porque diferente de outras áreas, como, por exemplo, se você pegar o estado do Pará e mesmo Rondônia, você não tem o vetor clássico, que é o transporte, né, a partir da rodovia, né? Então, no Amazonas, você acaba tendo um outro tipo de desmatamento, que é um desmatamento que vem de dentro para fora, digamos assim, justamente aquele que afeta as unidades de conservação, as terras indígenas, né? Então, de fato, né, muito vinculado nesse caso, muito provavelmente, né, ao desmatamento ilegal, basicamente, são ilegal, né? Mas é particular, é um tipo de desmatamento diferente, por exemplo, já consolidado. Então, essa ativa do desmatamento, né, impacta não ainda iniciado esse sinal de alerta ligado e o quanto o aumento dos indicadores, infelizmente, né? Então, há de fato, você fez muito bem de lembrar, uma mudança geográfica muito importante que dá outra qualidade ao desmatamento, com implicações ainda mais graves que a gente está assistindo, por exemplo, em Rondônia e também no Pará. Agora, Wagner, vamos falar do PL do veneno. A gente sabe que esse projeto de lei, né, já passou pela Câmara dos Deputados, bancada ruralista muito forte, agora está no Senado, está na Comissão de Agricultura, já teve uma audiência pública, outras audiências públicas já estavam previstas, só que não serão realizadas, né? Quer dizer, houve aí um atropelo na tramitação, né? Até a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, e a Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, pediram, né, na última quinta-feira, para o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, para conter, né, justamente esse atropelo nessa tramitação, quer dizer, já possibilita, inclusive, ir para a votação. E existe uma grita geral ali da oposição. Como é que você está vendo aí essa pressa, né? Quer dizer, estamos em julho, a eleição está em outubro, né? E eles vão passar, eles estão querendo passar aí a forceps esse PL do veneno, Wagner? Sem dúvida, Marilu, de fato, eu diria que é um desrespeito, né, a toda a tramitação clássica, né, de uma casa legislativa importante como é o caso do Senado. E, ao mesmo tempo, evidentemente, desrespeito à própria sociedade brasileira, que se você começa a não realizar audiência pública, quando você pode ter ali vozes, né, contrárias ao projeto, não deixa de ser também uma atitude autoritária, e eu concordo com você, de fato, é uma ação desesperada, né, de tentar aprovar a toque de caixa até o final desse mandato, né? Nós sabemos que, muito provavelmente, esperamos, né, que vamos trabalhar muito para isso, né? Tenhamos uma renovação nas casas legislativas brasileiras, né, tanto no Senado quanto na Câmara, e isso, de fato, certamente vai repercutir na composição partidária e, ao mesmo tempo, na distribuição das votações, né? Então, de fato, eles querem acelerar o quanto antes e passar esse projeto que, para a sociedade brasileira, é muito ruim, né? Nós temos aí um crescimento de mais de 10 vezes, né, a ordem, inclusive,
tal do, né, pesquisa, não se faz a partir de um registro provisório para a pesquisa, já permitiu o uso, por exemplo, em áreas agrícolas, o que é absolutamente preocupante, né, já que você não tem nenhum tipo de segurança científica até para dizer que aquele produto pode ser utilizado e que não vai trazer impactos para a população e para o ambiente, né? Essa é uma das mudanças. Outra também é, basicamente, centralizar no Ministério da Agricultura todas as decisões. Você vai tirar a Anvisa, vai tirar o Ministério do Meio Ambiente, né, vai deixar tudo isso na mão de um ministério que nós sabemos que é tradicionalmente aquele que atende os interesses do setor produtivo, especialmente do agronegócio. Então, são mudanças importantes, estruturais, que devem ser mais ponderadas, né? E o Senado tem esse papel moderador, né? É uma casa bem diferente do sentido da própria República, né? E da configuração territorial. Todos os estados estão com a mesma representação, são 3 representantes por cada unidade federativa, então esperava-se um pouco mais de bom senso, né? E menos pressa, né? Vamos ver como é que o presidente vai reagir, por exemplo, o Senado, se ele vai de fato conseguir conter um pouco essa pressa, né, descabida, né, que não leva em conta o interesse público da população brasileira. Falando em interesse público da população brasileira, a senadora Zenaide Maia, ela fez uma cobrança que vai na direção do que você acabou de falar, Wagner, que é justamente não ficar só na Comissão de Agricultura, passar por outras comissões, né, do meio ambiente, enfim, da saúde, para poder justamente aprofundar essa questão, né, já que a gente vai ter muitos prejuízos aí, como você falou. É importante passar não só pela Comissão de Agricultura. Parece que é a agricultura que está dominando tudo aqui no país, né? Não só no Executivo, como no Legislativo, né, Wagner? Exato, é um segmento muito organizado, que está com recursos financeiros, né? A gente tem aí vários trabalhos que mostram o quanto eles financiam candidatos, deputados, senador, e às vezes, né, hoje, cada vez mais, são os próprios candidatos a senador eles não têm mais porta-voz, eles acabam se elegendo para estar lá no Congresso fazendo valer seus interesses, né? Então, de fato, é aí um desvio, né? Você tem um país majoritariamente urbano, né? Não mais tão industrial, mas com serviços importantes, só que um segmento da economia acaba se projetando e fazendo valer seus interesses em detrimento, aí sim, especialmente da dimensão da saúde e da salvaguarda daquilo que está na Constituição, né? Que é fazer com que nós tenhamos para as gerações atuais e para as gerações futuras. Então, é preciso ter muita cautela, né, de levar essa discussão para as demais comissões, saúde, ambiente, sem dúvida, né, e, ao mesmo tempo, tornar público as consequências da liberação, né, desse liberou geral dos agrotóxicos. Nós temos aí substâncias que são cancerígenas, substâncias que são transgênicas, nós não sabemos o impacto disso ao longo dos anos junto às comunidades humanas, né? Nós não sabemos, por exemplo, quanto desse material penetra no solo, chega aos corpos d'água, né? Como que ele vai ser diluído, se é que será diluído depois, né, na natureza. Enfim, são perguntas fundamentais, Marilu, para as quais não se tem resposta. E não tendo resposta, o princípio da precaução ele deve prevalecer. Na dúvida, você não permite a atividade. Não é o que eles querem, na verdade, com argumento de modernização, com argumento de desburocratizar, fazer com que esses registros provisórios já sejam suficientes para fazer, por exemplo, a introdução nas áreas produtivas. Isso é algo que nós não podemos estar de acordo, porque coloca em risco a sua saúde pública, já que envolve vastas áreas do território brasileiro. E aqui, só para a gente terminar, Wagner, a Comissão de Agricultura também do Senado aprovou, né, nessa semana, um projeto que altera o Código Florestal e permite a construção de reservatórios de irrigação em áreas de preservação destinadas à questão do estrago. Prestador que a água entenderam, né? Ter a água para o seu bem uso, para os seus interesses, e muitas vezes fazendo com que ela diminua, né, ao longo da bacia. Isso é uma coisa, é algo geográfica de bacia, por exemplo, consequência além daquele, né, e a posição na todo o sistema que é nova. Então, é de fato uma atitude absurda que, do meu ponto de vista, deveria ser questionada em diversas instâncias, inclusive o próprio STF, né, que acaba sendo, na verdade, o grande transformou na salvaguarda que
mal justo em termos hidrográficos, de fato, mais uma que apenas o interesse do grande produtor. Nós temos que falar isso sempre, né? Porque o interesse geral está sendo absolutamente desconsiderado nesses momentos. Só a justiça sair. A gente muito aqui a tua e que vem. Um beijo. Falamos aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia Pós-Ambiental. Esta situação